a Bíblia não oculta a fraqueza dos homens de Deus, aqueles que são chamados heróis da fé. Jacó é listado lá em Hebreus e em várias outras partes do Novo Testamento como sendo um homem de fé, de grande confiança e esperança em Deus. Ele é colocado como exemplo para nós. Mas isso não quer dizer que ele era uma pessoa sem defeito. Não era sempre que sua fé estava firme. Jacó pensou que Deus estava contra ele, depois de todas as demonstrações que Deus havia dado de seu favor. Jacó estava cego por conta do seu amor a Benjamim, a ponto de colocar em risco as promessas que foram feitas a Abraão. Ele acusou seus filhos de terem agido de maneira tempestiva, sem perceber a gravidade e a seriedade da situação. Ele manifestou uma resignação estoica. Se tiver que ser assim, tudo bem. Se eu tiver de perder meus filhos, eu vou perder também. Tudo isso mostra que nós somos pecadores, incrédulos, temerosos, desconfiados com Deus e cegos para os seus propósitos. Jacó é o quadro da raça humana. Jacó é o quadro do cristão. Nós cremos em Deus, cremos nas suas promessas, confiamos naquilo que Ele nos diz, mas há momentos em nossa vida em que nossa fé oscila, que ela vai lá para baixo e nós agimos até como se não fôssemos cristãos, tomando determinadas atitudes, olhando para a vida como se nós não conhecêssemos o Deus Todo-Poderoso que cuida de todas as coisas. Eu não sei se você está passando um momento desse aqui hoje. E essas histórias, como essa de Jacó, ou como o pecado de Davi, não estão na Bíblia para nos encorajar a permanecer no pecado, mas para dizer para você, você não é o único. Você não é o único que está aqui nessa noite e que está questionando, que está fraquejando, que está enfrentando algum problema, alguma dificuldade, que está com receio de que as coisas vão acabar contra você, que existe uma conspiração de Deus contra você. Você não é a única pessoa que passa por isso. Isso faz parte da nossa fraqueza, isso faz parte das oscilações da nossa natureza corrompida, e somente na glória nós teremos uma natureza livre dessas imperfeições e oscilações. Então eu queria que nessa noite você tomasse ânimo, que você se levantasse, que você não olhasse para as circunstâncias dessa perspectiva, mas olhasse a perspectiva de alguém que foi perdoado por Deus em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se sua consciência lhe acusa de alguma coisa que ainda precisa ser colocada em ordem diante de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cristo veio salvar pecadores como Jacó, como eu e como você. Ele não veio salvar anjos e justos. Então não há razão nenhuma para que você não desfrute de plena alegria, gozo, paz e comunhão perfeita com Deus. Porque o problema não são os nossos pecados. O problema são os pecados não resolvidos, os pecados não tratados. E você pode tratar. Talvez você tenha que se reconciliar, talvez você tenha que pedir perdão, talvez você tenha que restituir, talvez você tenha que parar determinados relacionamentos, determinadas atitudes, determinados negócios. Que for preciso, não tem preço, não tem nada que seja custoso demais para aquele que deseja de fato ter uma vida de plena comunhão com Deus.